Olá, bem-vindo ao módulo 4 do nosso curso As Leis do Sucesso. Nesse módulo 4, nós vamos ver como você pode descartar o passado, remodelando crenças sobre dinheiro, sobre espiritualidade, sobre prosperidade pessoal. Nós já vimos no módulo 1 o propósito definido. Nós vimos no módulo 2, mente mestra, nós vimos no módulo 3, autoconfiança, e agora nós vamos dar um passo além, tentando costurar todos esses 3 módulos e preparar o terreno para construir uma nova mentalidade, uma mentalidade baseada especificamente nas leis do sucesso. Até agora, nós estamos construindo os princípios basilares do nosso curso. Tem muita coisa para acontecer ainda. E vamos começar dando uma revisada geral. Eu sei que nós já vimos muita coisa do que nós vamos falar agora, mas é importante porque agora a gente já tem uma compreensão maior sobre alguns conceitos e nós vamos retomar para recomeçar e, a partir de agora, construir sobre as bases que nós vimos até aqui. Então, o que nós vimos? Nós vimos que basicamente quem você é hoje, quem você é no presente, é uma soma, uma interação da sua genética, da evolução genética, da cultura, do ambiente cultural onde você cresceu, onde você foi educado. Muita coisa do que você é hoje é uma herança, é uma consequência da maneira como você foi educado na sua infância e na sua adolescência. E também o terceiro fator é a autoconsciência, é a maneira como você se relaciona com a sua evolução genética, com a herança da evolução genética e com a sua herança também pode ser chamada da sua evolução cultural. Vimos que tudo isso faz parte do passado. O que você viu até aqui em termos de, o que você teve até aqui em termos de herança cultural é o que você é hoje. O que você traz consigo da sua evolução genética também é o que você é hoje. E a maneira como você se relacionou até hoje com esses 2 primeiros fatores define quem você é no presente. Então, tudo isto vem do passado e culminando no que você é hoje. Deixando isso um pouco de lado, vamos para este lado do meu quadro. O que a gente almeja? Qual é o objetivo do nosso curso? Nós estamos atrás de resultados, nós estamos atrás de resultados concretos, dá para até dizer de uma mudança de resultado. E se você olhar de onde vêm os resultados, de onde vem o resultado tanto positivo como negativo da nossa vida, o resultado ele sempre é consequência de uma ação. E aí eu quero lembrar que a falta de ação também é uma ação. Se você não faz nada, você vai ter resultado. Se você fizer alguma coisa, você vai ter algum resultado. Então é importante ter essa relação de que resultado sempre é uma consequência de alguma ação. Uma ação ou a falta de ação que também produz resultados. E o que provoca uma ação? A ação ela sempre é resultado de um sentimento. Se você não tem o sentimento, a emoção que te impulsiona a fazer uma escolha e tomar uma ação, você não vai tomar uma ação. Aí o que acontece? A apatia, uma pessoa apática ao mundo, dificilmente toma ação, mas ela tem resultado como consequência da sua emoção. Então veja, aquilo que nós vimos no último módulo, o resultado ele sempre é uma consequência, ele sempre e ele sempre está no mundo externo. O resultado ele sempre é uma consequência da nossa emoção, que está no nosso mundo interno.
Então, o que nós temos? Nós temos a emoção produzindo a ação e a ação produzindo o resultado. Se a emoção for uma emoção de raiva, você está com raiva, você sabe que você vai tomar uma ação. Baseado no quê? Na raiva. Se você se você está apaixonado, se você pode ser por alguma coisa, qualquer coisa, não precisa nem ser por uma pessoa. Esse sentimento, essa paixão intensa vai influenciar a sua ação. Se você estiver entusiasmado, o entusiasmo vai afetar a sua ação. E consequentemente, a ação que você toma em função da raiva vai trazer um resultado diferente do que a ação que você toma baseado no entusiasmo. Então, a emoção, ela sempre causa uma ação e a ação sempre causa um resultado. Então veja o seguinte, se a emoção produz o resultado, é importante a gente descobrir o que produz a nossa emoção. Uma pessoa comentou lá no grupo, não lembro mais quem foi, e ela disse num comentário que ela até tem um propósito, ela tem um sonho. Só que o problema é que quando ela olha para esse propósito, quando ela pensa no propósito definido que ela gostaria de ter, ela se sente com medo. Medo do quê? Medo de que ela poderia se frustrar em função do que já aconteceu. E aí ela explica que ela teve um negócio no passado e uma pessoa mal intencionada sacaneou com ela e ela acabou falindo no negócio dela. Então o que acontece? Veja, o passado, as circunstâncias, os eventos, os fatos, as coisas que acontecem no passado, elas afetam a nossa emoção. Por exemplo, essa pessoa que colocou esse comentário lá no nosso grupo, no nosso Mente Mestra, ela, o futuro dela está sendo, de certa forma, influenciado pela emoção, medo, que ela sente em função de uma experiência que ela teve no passado. Eu vejo que uma outra pessoa, acho que foi a Jane Machado, comentou que uma série de fatos, de eventos que aconteceram no passado, incluindo coisas trágicas como o falecimento repentino do esposo dela, logo após ela sofrer um acidente. Então, fatos, eventos e circunstâncias alheias à vontade dela fizeram com que ela entrasse em depressão. E essa emoção negativa chamada depressão, que é um conjunto de emoções e sentimentos negativos muito fortes, fizeram com que ela tivesse uma série de ações, e a gente sabe que uma pessoa em depressão, ela faz escolhas, mas são escolhas que acabam trazendo resultados negativos. Então, influenciado pelas emoções, dos fatos, das circunstâncias que aconteceram, ela tomou uma série de ações que trouxeram resultados que ela diz que foram um desperdício de 3 anos na vida dela. E agora, aos poucos, ela está se recuperando outra vez. Mas eu estou usando esses exemplos bem práticos para dizer que os eventos, os fatos, as circunstâncias, coisas alheias à nossa vontade, elas acontecem e são elas que determinam a nossa emoção determina a ação e a ação determina o nosso resultado. Agora, veja o seguinte, nem toda a pessoa, diante dos eventos, diante dos fatos, diante das circunstâncias, tem os mesmos sentimentos, tem a mesma emoção. O mesmo fato pode acontecer com 2 pessoas diferentes e essas 2 pessoas, elas
podem ter uma reação completamente diferente em relação a esse mesmo fato, esse mesmo evento externo. Então o que acontece? Isso nos diz o quê? Que não são necessariamente os eventos, os fatos, as circunstâncias ou as coisas alheias que acontecem conosco que definem a nossa emoção. O que define a nossa emoção, na verdade, é a nossa personalidade. O que definiu com que a Jane, por exemplo, diante dos eventos que aconteceram com ela, tivesse esse tipo de emoção, foi a personalidade dela. E aí você diz, mas Jacó, muitas pessoas, numa sucessão de coisas trágicas, como aconteceram com ela, teriam o mesmo tipo de emoção que ela teve. E eu vou concordar, é verdade, muitas pessoas que entram num estado de emoção negativa chamado depressão, elas realmente têm uma sequência de eventos negativos. E por que talvez várias pessoas tendo a mesma experiência que a Jane teve, teria o mesmo tipo de emoção? Porque a personalidade, ela tem origens similares. A evolução genética, a evolução cultural, a maioria das pessoas, elas têm uma certa identidade cultural similar às outras pessoas. Então, a única coisa que pode diferenciar a personalidade da pessoa é um pouquinho da questão cultural, mas a autoconsciência. A maneira como você assume a responsabilidade diante daquilo que lhe acontece. E infelizmente nós não somos treinados a isso. Veja que todo esse processo evolutivo aqui, esse processo evolutivo que começa da nossa personalidade, do nosso passado, passa pelo nosso presente e chega até os resultados que nós vamos ter no futuro. Todo esse processo, porque o que acontece? Acontece o seguinte, esse passado nos trouxe para o presente. Nós somos hoje em função deste passado. E este passado, ele está aqui muito ativo, muito presente como a nossa personalidade. E como nós não vamos mudar nossa personalidade por acaso, nós vamos continuar tendo as mesmas emoções, as mesmas ações e os mesmos resultados. E a nossa prosperidade, o nosso sucesso ou o nosso fracasso no futuro, ele depende da sorte. Se nós não tivermos eventos negativos, se os eventos que nós tivermos ao longo do nosso presente, nós vamos ter emoções positivas, produzindo ações positivas e resultados positivos. Se os fatos, se as circunstâncias que acontecerem na nossa vida forem positivas, nós vamos ter ações positivas e resultados positivos. Então nós dependemos muito de um fator chamado sorte. Só que a sorte, ela não é uma constante na nossa vida. Nós temos momentos de sorte e nós temos momentos de azar. Todas as pessoas têm. E por isso nós, com raras exceções, mantemos o equilíbrio. Se você analisar a sua família ou a sua vida, se você analisar os seus tios, se você analisar os seus irmãos, se você analisar os seus vizinhos, você vai ver que com raras exceções, a maioria das pessoas, elas mantêm um padrão médio de vida ao longo da vida inteira. As pessoas, se você analisar os últimos 10 anos das pessoas mais próximas que você conhece, você não vai ver um salto gigantesco
na situação financeira dela, por exemplo. E eu estou dizendo, existem exceções, mas são raras exceções. A maioria das pessoas vai se manter sempre igual. E por que é isso? É por causa dessa questão da nossa personalidade. A nossa personalidade, ela está formada e é ela que vai determinar o tipo de reação que a gente vai ter em relação ao meio em que a gente vive. Então essa é uma situação realista. Você pode melhorar, pode mudar a sua vida, pode, mas você tem que compreender uma coisa muito importante nesse momento. Você tem que compreender que esse processo aqui, todo ele não é completo do jeito como ele está. O que falta nesse processo? Falta um fator, que não são os eventos, os fatos, a circunstância, as coisas alheias à sua vontade que causam as emoções. O que causa as suas emoções é o seu pensamento. É a maneira como você pensa em relação aos eventos, em relação aos fatos, em relação às circunstâncias, em relação às coisas alheias. É a maneira como você pensa, é a maneira como você julga esses fatores externos que produzem a sua emoção e que, por consequentemente, produz a sua ação e que, por consequência, produz o seu resultado. Então veja, antes nós vimos que é a emoção que produz o seu resultado. Agora, nós temos aqui um outro fator, nós temos o pensamento que produz as emoções. E se as emoções produzem a ação e a ação produz o resultado, então o que produz os resultados na sua vida é o seu pensamento. É a maneira como você julga aquilo que aconteceu e aquilo que acontece à sua volta. Quando eu falo, por exemplo, dessa nossa colega de curso, que disse que ela gostaria de estabelecer um propósito definido que ela tem na mente, mas ela sente medo em relação ao que aconteceu com ela, as experiências que ela teve no passado. Nós vemos que não é o medo que produz isso, mas é o julgamento que ela faz em relação a algo que aconteceu no passado. Ela olha para a experiência passada, faz um julgamento, e esse julgamento que cria a emoção, o medo. E isto não é uma coisa incomum, anormal ou equivocada. As pessoas agem assim de forma natural. Por quê? A evolução cultural, a evolução genética formaram a personalidade. A personalidade é que ajuda a julgar. E nessa personalidade, uma das lições que a gente aprende é o seguinte: se você, quando criança, coloca a mão numa chapa quente, a tendência é você não colocar mais, porque você aprendeu a lição. Isto você aprendeu, isso é uma coisa do seu intelecto. Então o que acontece? Grande parte do nosso pensamento, ele não é consciente, ele é automático. O julgamento que a gente faz e que define as nossas emoções, ele não é algo consciente que você para pensar, para refletir sobre isso. Ele é resultado da nossa personalidade, e a nossa personalidade é resultado das experiências e do conhecimento acumulado do passado. Então o que acontece? Nós, na verdade, não temos controle sobre nossos resultados, porque nós não temos controle sobre o nosso pensamento. Aliás, nós temos controle, mas nós não exercemos o controle.
Por quê? Porque nós agimos no piloto automático. E o piloto automático é o que nós acumulamos em termos de experiências e conhecimento do nosso passado. E é esse passado que nos trouxe no presente. E é esse acúmulo de conhecimento, esse acúmulo de experiências que produz a nossa personalidade e que julga tudo que acontece conosco e que produz a emoção e que produz a ação e que produz os resultados. E isto nos explica por que a maioria das pessoas tem sempre o mesmo resultado ao longo da vida, com pequenas variações. Mas se você quer realmente buscar aquilo que muitos de vocês falaram, a independência financeira, quantas pessoas você conhece que tem independência financeira à sua volta? Você já tem independência financeira? Não. Se você não tem independência financeira, é porque a sua personalidade, e a personalidade são padrões de comportamentos que você repete sempre em determinadas situações, você sempre repete o mesmo comportamento, porque isso é um resultado da sua personalidade. Então veja, nós temos toda essa questão para resolver. Se o passado definiu a nossa personalidade, e se a nossa personalidade é o piloto automático que julga os nossos eventos, fatos, circunstâncias, coisas alheias, e se coisas que acontecem de forma alheia, que a gente não deseja, se tudo isso produz a emoção, e se a emoção produz a ação, e a ação produz o resultado, como nós podemos mudar o nosso resultado? O único ponto de equilíbrio, o ponto de mudança, o ponto de controle que existe é o nosso pensamento. A única maneira que nós temos para mudar a nossa emoção e consequentemente o nosso resultado é agir sobre o que nós temos controle, o nosso pensamento. E como nós podemos mudar o nosso pensamento se ele está consolidado na nossa personalidade? Se a maneira como nós pensamos é praticamente 90% automática. Como nós resolvemos essa equação?